Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Lúcia Maia. Ela é pós-graduada em Filosofia Contemporânea, presidente da Flemanco, secretária de imprensa da Sintracom BA Bahia, diretora de assuntos internacionais da Fetracom Base. E a gente vai falar sobre os desafios da mulher trabalhadora na construção civil. Isso mesmo. Se você aí de casa achou que só existem homens na construção civil, espero que já tenha passado tempo em que os cargos de trabalho tenham sido separados por gênero. Lúcia, seja muito bem-vinda, é um imenso prazer recebê-la no programa Trabalhador em Foco para a gente discutir um pouco essa mulher trabalhadora num segmento que a gente não está nem muito acostumado a ouvir, que a gente pode atuar. É um prazer, Carla. Carla está presente e a gente está aqui para contribuir, né, no que for possível, e a gente espera contribuir com um programa. É, é, a construção civil é um setor, como você já disse, que a gente estranha a participação das mulheres, mas as mulheres estão chegando aos Olha, poucos, ocupando seus espaços, ainda muito aquém do que deveria ser, mas estão chegando. perfeito. Vamos começar explicando para quem está em casa o que é o Sintracom Bahia. Assim, o Sintracom Bahia, ele é um sindicato como outro qualquer, que tem por finalidade representar sua categoria, né? Perfeito. Como a Ele gente tem, tem aqui o sindicato dos trabalhadores da indústria de construção, madeira e tal. Exatamente como é aqui o nosso sindicato, que tem o seu Zé Maria lá como presidente. então, ele tem essa finalidade e tem os seus princípios, que são que buscar a unidade da classe trabalhadora, proteger essa classe, buscar melhoria para a vida desses trabalhadores, que, na verdade, é uma profissão muito cansativa, muito danosa, acarreta muitas doenças, porque trabalha com muito peso, com muito risco. Perfeito. Uma série, com certeza, uma série de questões relacionadas à ergonomia, porque carrega o Sim, cimento e tal, não sei o quê, saco de condições de trabalho cimentos, análogas à escravidão, porque vira e sim. mexe, a gente vê um alojamento que não é adequado, um lugar fechado com cama quente, com um lugar sem ventilação. E aí eu falo com uma Falta certa de propriedade. sanitário. E isso eu falo com uma certa propriedade porque meu ex-padrasto, ele era pedreiro. E aí a gente conversava muito, sabe? E quantas foram as vezes em que ele ficou, e ele teve um relacionamento com a minha mãe por mais de 10 anos, em que ele ficava em alojamento e vinha no final de semana para casa, e a gente conversava. E ele falava, tá assim, tá assado e tal, e não sei o quê. Na época eu ainda não era do Trabalhador em Foco, senão o que eu tinha Tinha, tinha rodado, conteúdo, né? Tinha o que muito eu tinha conteúdo, rodado a baiana, e aí não sou com baiana, mas diria certeza. que rodava as minhas 7 saias portuguesas, ia ser muito, porque o que eu aprendi aqui nesse programa não dá para explicar, Lúcia. Mas então Pois a gente é. sabe que essas condições de trabalho da construção civil, elas muitas vezes são irregulares, e por isso a importância do sindicato ser forte, o sindicato da Forte. categoria ser forte, não é verdade? Ele precisa atuar constantemente, sabe? Nosso sindicato, todos os dias, mas todos, menos o sábado e domingo, mas assim, se precisar, se tiver alguma obra que acontecer algum problema, eles estão presentes. Mas a gente tem uma atividade que nós chamamos de DDS, que é Diálogo Diário Social, e que todas as manhãs estão em alguma obra fazendo palestras sobre a questão da segurança, sobre a questão da saúde, entendeu? A gente usa muito essa prerrogativa para informar também os trabalhadores de seus direitos, né? Quando o sindicato não estava na mão da turma, dos classistas que está hoje,
era um horror. Eles não tinham fardamento, eles não tinham bota, eles bebiam água no capacete, a comida era feita lá de carne seca, feita na própria obra, não tinha nada Um disso. Com a fogareiro. tomada do sindicato, com a tomada do sindicato, aí foi uma luta muito grande e a gente conseguiu, né, essas conquistas, que não é o suficiente, mas que tem melhorado bastante. E, como você disse, de vez em quando se descobre trabalho análogo à escravidão, ainda no século XXI, né? É isso. Exatamente. A gente gravou aqui há pouquíssimo tempo um programa especial, dois programas especiais falando em situações análogas à escravidão, e aqui em Petrópolis a gente tem 70 famílias que foram, estavam em trabalho análogo à escravidão de alguma forma, e Petrópolis é uma cidade de 300 mil habitantes, então se a gente for parar para pensar, é muita gente sofrendo. E aí, dando continuidade ao nosso bate-papo, Lúcia, você também faz parte da Federação Latino-Americana de Trabalhadores da Construção, Madeira e Materiais de Construção. E eu achei isso muito importante porque, assim, a construção civil é um segmento que, em via de regra, está em todos os lugares do mundo e quase que sem diferença. Porque o que a gente está falando é de construir o prédio, tá, não sei o quê. Então, assim como os bancários são organizados de forma nacional, como é que é a Federação Latino-Americana pensando a situação desse trabalhador de classe? Assim, além da federação, nós temos a nossa UIS, que é no mundo, é uma organização mundial. E temos na América Latina a FEMACOM, que é América Latina e Caribe. Então, qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso objetivo? É buscar a unidade da classe trabalhadora. A gente precisa trabalhar com esses sindicatos, unificar esse entendimento da importância dessa luta, da conscientização dos trabalhadores, para que a gente não pense só na questão economicista, na questão de melhorar a vida aqui. A gente precisa transformar, a gente precisa acreditar que a gente pode transformar essa sociedade em uma sociedade melhor para todos. Então, esse é o principal objetivo da nossa federação e da nossa UIS, que é o ITBB, que ela é mundial e a Fremacom é, né, só na região da América Latina e Caribe. Então, ele tem esse objetivo, juntar os trabalhadores nesse entendimento, nessa luta. Maravilha. Você, como membro integrante de todas essas instituições que trabalham em prol do trabalhador e que com certeza estão percebendo a entrada da mulher no segmento de construção civil, da mulher trabalhadora na construção civil, a questão já existe um quantitativo, ou seja, já existe um percentual que diga quantos por cento nós, mulheres, somos nesse ramo de trabalho? Antes da pandemia, nós tínhamos feito o DIEESE fez uma pesquisa para a gente, né, para o Sintracom, para a FETRACOM, aliás, ele fez uma pesquisa e nós tínhamos 6%, pouquíssimo ainda, a maioria, 90% 94, mas ainda vou dizer que nem 6% eu imaginava que era. de homem. Mas não temos mais, porque assim, na pandemia, as primeiras que foram demitidas fomos nós mulheres, né? Além disso, quando diminuiu a quantidade de construção de obras, também diminuiu a participação das mulheres. Porque, assim, Carla, a mulher na construção é muito raro você encontrar uma engenheira, muito pouco, uma arquiteta dificílimo. Elas chegam na obra, na construção, no final, sabe? Na finalização da obra, aí ela chega para quê? Para tratar da limpeza, para tratar do rejunte, que eles dizem que as mulheres têm mais jeito do que o homem para poder finalizar. É dessa forma que a mulher ela participa. Ela ainda é tratada como uma pessoa do cuidado. É o cuidado da obra. É o requinte do detalhe da pintura. Isto. É fazer o rejunte para poder ficar bem feito, porque eles dizem que as mulheres, é nesse sentido que elas ocupam mais os espaços dentro da construção civil. Uma engenheira existe, mas é muito pouco, e assim, eu não conheço nenhuma que
estar na direção de empresa, a não ser se ela for dona da empresa, que eu também não conheço. Mas Uhum. a maioria das engenheiras, dos arquitetos, elas preferem fazer concurso e ir para dentro das obras públicas, entendeu? Por causa dessa dificuldade dentro do setor da construção, entendeu? Então é isso. Perfeito. Então, nós éramos, antes da pandemia, um percentual de 6%, e nós estávamos localizadas ali no fino trato da construção Da civil, né? construção, Na isso. pintura detalhe, no gesso, que é aquela coisinha mais detalhada, no rejunte, Limpar, nos acabamentos. E aí, como eu falei, isso. do meu ex-padrasto, tenho um extremo carinho pelo Luiz. Ele era a pessoa do fino trato, ele era a pessoa do Ah, acabamento, é, tem daquela pedreiro, coisa. engraçado, antes que a mulher não entrava na obra, eles tinham pedreiro, eles chamavam pedreiro de finalização, e era Isso aí, o justamente quem Luiz sempre foi fazia. disso, porque ele sempre foi muito cuidadoso, né? Aquela coisa É, do milímetro, não tinha aquele piso uhum. torto, digamos assim, né? A mulher não entrava no setor, de jeito nenhum. Então, Agora, ele tinha essa Lúcia, quando a formação. gente pensa na entrada dessa mulher para trabalhar nesse segmento, a gente tem várias questões para falar. Primeiro, a gente já falou que o mercado, a construção civil entender que nós somos aptas para trabalhar. A segunda coisa é o trabalho propriamente dito. E aí a questão é as mulheres, elas são respeitadas na construção civil, ou a gente também tem caso de assédio moral, assédio sexual, dentre outras coisas? Quando nós chegamos no sindicato, nós criamos uma secretaria. Aliás, quando o Sintracom, ele tem 104 anos. É um dos sindicatos mais antigos, eu acho, do Brasil. Pode ser que tenha alguém mais velho, mas ele nasceu em 19 de março de 1919. Então, quando ele nasceu, o seu estatuto já tinha essa preocupação com o trabalho da mulher. Apesar de não ter mulher na obra, eles já tinham essa preocupação. Com a tomada do sindicato para os classistas, né, porque na época quem lidava com o sindicato eram os pelegos, depois veio a ditadura, eles ocuparam essa história toda. Né? Então, quando Uhum. passou para nossas mãos, que nós chamamos classistas, é, no estatuto tem a Secretaria da Mulher. Então, é uma secretaria que trabalha preocupado com essa questão da mulher. Com essa secretaria, as coisas é, melhoraram. Não é que não exista, mas melhoraram porque, assim, a gente ia para dentro das obras, a gente fazia atividade no 8 de março com elas, a gente fazia encontros, a gente fazia seminários. Então, elas passaram a perceber que o sindicato também era delas, que tinha mulher lá dentro desse sindicato, e começou a procurar. Para qualquer problema que tinha, ela fazia denúncia. E quando a gente recebia essas denúncias, a gente ia para resolver, entendeu? Então, assim, uma outra questão é que nós temos uma ANR, que nós chamamos norma regulamentadora, Sim. que justamente tem área de vivência que melhorou a vida das mulheres, porque aí elas passaram a ter um espaço para descansar, elas passaram a ter uma fila própria na hora do almoço, porque até isso, as filas juntas, dava problema de assédio, de abuso, e a gente conseguiu, e conseguimos, mesmo com o governo Bolsonaro que destruiu tudo, mas nós conseguimos trazer essa área de vivência para dentro da nossa convenção coletiva. Então, ela ficou garantida. Isso para a gente foi muito importante. Então, hoje, é lógico que ainda existe o assédio, mas eu não posso assim avaliar se é porque tem menos mulheres na obra, porque depois da pandemia, agora que se está retomando, ou Perfeito. porque diminuiu a quantidade de assédio. E as mulheres hoje também, eu acho que elas estão mais conscientes de seus direitos. Entendeu? Então, qualquer problema que incomoda, elas vão no sindicato denunciar. E elas sabem que elas podem contar com a gente. Então, eu acho que isso é importante. Perfeito. Acho muito importante a gente falar isso, porque a gente está no mês em que se fala sobre combate à violência sexual com a criança e o adolescente, mas que a gente também tem que entender que a relação do assédio moral e sexual nas relações de trabalho, ela é constante.
Seja constantes. aquele grito exagerado, seja aquela piadinha desnecessária. Na fila da refeição, eu vou me encostar mais na mulher. A Na gente mulher, discute isso tanto na questão do transporte público, né? Por que não falar também disso quando a gente está falando de trabalho e quando a gente está falando de mulheres trabalhando num lugar em que elas são minoria? e assim, em lugares que você não imagina, essas coisas estão acontecendo e acontecendo de forma grave. Então a gente vive atenta a essa questão. E eu acho que essa área de vivência, ela contribuiu muito para diminuir, porque houve assim, elas hoje têm o ambiente delas de trabalho, tem sanitário. Disse que o sanitário no parlamento de mulher foi outro dia que se conseguiu. A construção civil a gente conseguiu que elas tenham esses espaços para elas tomar banho, para elas usarem o banheiro na hora que quiser, e na hora do descanso ter o seu lugar para descansar, e as filas do almoço serem separadas. Então, eu acho que isso contribuiu bastante, sabe? Agora, eu acho que ainda deve existir, porque assim, como tem muito pouco hoje mulheres, a gente não tem recebido denúncia, muito, muito raramente. Mas a gente está atenta, esse é o Na nosso sua, trabalho. na sua avaliação e no dia a dia, nas instituições sindicais, nas instituições de classe que você faz parte, quais são as principais reivindicações da mulher trabalhadora na construção civil? Aumento de salário. Por exemplo, esse trabalho de rejunte é um trabalho difícil e de grande responsabilidade, porque é a propaganda da construção, é a propaganda da obra. Né? Então, eles não classificaram como profissionais. Depois de muita luta, a gente conseguiu que elas passassem a ganhar um pouco mais do ajudante prático, mas ainda não são profissionais, como pedreiro, carpinteiro, não conseguimos ainda. Então, isso eu acho que é uma reivindicação justa e que elas insistem muito, e nós também, todo ano, ou de 2 em 2 anos, quando nós vamos para a mesa de negociação, a gente insiste, mas até nesse momento nós não conseguimos classificar essa profissão, esse trabalho, como um trabalho de um operário qualificado, que eu acho que isso é uma grande perda para as trabalhadoras. Perfeito. Como estamos ganhando os cargos, né, estamos trabalhando, mulheres estão trabalhando mais nesse segmento, a questão salarial tinha que ir junto a isso. Lembrando que a gente já falou várias vezes aqui no programa, e essa é uma discussão, o trabalho de casa que não é remunerado, a gente tem dupla função, tripla função, é a casa, a maternidade para quem a tem, dentre outras coisas, que também Ainda tem precisam que ser tomar todas conta de levadas em marido, consideração. Claro, ainda tem claro. que cuidar, né? Exato. A gente já gravou aqui, Lúcia, com uma doutora em violência contra a mulher, que é a doutora Drica Madeira, que eu tenho o prazer de tê-la como amiga, e a gente sempre fala sobre isso, que muitas das vezes essa sobrecarga sobre as mulheres, ela vai desde o processo de gestão emocional das questões. Ou seja, não é apenas a prática de colocar a roupa na máquina de lavar ou no varal ou tirar. É o exercício de pensar que essas atividades elas são necessárias, de Necessárias. organizá-las e colocá-las num cronograma que é de trabalho, né? Quantas E, são e, as e, vezes que as pessoas falam assim, você trabalha o quê? 8 horas por dia? Não, desculpa, eu trabalho 14. Porque desde fazer o café da manhã até lavar a louça, guardar a louça, arrumar a casa, a roupa, isso tudo é trabalho. Haja visto que a gente tem o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, né? Domésticos, justamente, é. E que é um absurdo, né? Porque essas tarefas todas poderiam ser divididas, já que nós estamos fora trabalhando, poderia ser dividida, assim que deveria ser. Por sinal, a gente hoje está feliz, né? Porque já conseguiu, pelo menos, o Congresso aprovar o salário igual para função Para os igual, gêneros, é. né? E aí, Para o gênero. a Mas ainda mulher, falta o Senado. com certeza. E aí a grande questão é, a mulher trabalhadora da construção civil, a mulher trabalhadora que está assistindo a gente, ela pode entender que
É uma profissão possível? É uma atividade viável para nós mulheres? O mercado, por mais que o percentual lá que o Diese disse era de 6% antes da pandemia, a nossa mão de obra ela é respeitada junto com a convenção coletiva e tal para esse segmento? Olha assim, porque a construção civil tem também a questão da eletricista, essas são mais valorizadas. E hoje tem muita eletricista no setor. A gente precisa fazer um trabalho para levantar esse percentual, porque a gente vai nas empresas ligadas a essa questão da elétrica, que nós representamos, além da construção civil, o setor de elétrica, o setor de cerâmica, manutenção, tem todas essas nuances que o Sidracom representa, essas profissões, aliás, que o Sidracom representa. Então, no setor da elétrica, hoje nós temos muitas mulheres, mas na obra tem muito pouco ainda, sabe? Tem muito pouco ainda. Mas, assim, eu acho que muitas delas preferem estar trabalhando no setor da construção do que trabalhando como doméstica. Muitas delas preferem trabalhar na obra. Agora, elas precisam ser de fato valorizadas, e é para isso que a gente insiste, é para isso que a gente discute, e é para isso que a gente nunca tira da nossa pauta, enquanto elas não passarem a ser uma profissional como pedreiro, como carpinteiro, como encanador, porque eu acho que o rejunte é a propaganda da construção, da obra, quando pronta, porque se ela está mal feita, ninguém quer. A Quem quer estrutura pode comprar estar uma obra mal certa, feita? a estrutura pode estar certa, a fiação pode estar correta, mas Correta. se o piso tiver colocado errado, aquele negócio incomoda todo dia. Tô, Para lavar uma cozinha com o caimento errado, Nossa Senhora do Bolo errado. que abençoe. Um banheiro, Exatamente, um são banheiro que você toma questões banho e fica água isso não aí do desce. outro lado, são questões que muitos não percebem. Hoje existe tecnologia para ajudar, mas até mesmo para fazer uso da tecnologia é necessário que haja conhecimento para trabalhar de forma adequada. A gente está E chegando no assim, final do nosso bate-papo. Fale-me. não, só para te dizer, assim, hoje elas têm procurado fazer muito curso no Senai, nessas instituições que oferecem, justamente para disputar de forma com mais saber. Então, tem muita mulher fazendo curso de eletricista, fazendo curso de encanadora, de vez em quando aparece uma pedreira, mas não, é muito raro. Então, é isso. Maravilha. A gente já está estourando o tempo, Lúcia. Queria te agradecer pelo bate-papo, a disponibilidade da gente falar sobre um segmento que a gente pouquíssimo falou ao longo desses quase 10 anos, que é a presença da mulher trabalhadora na construção civil. Deixo as nossas portas abertas. Sempre que você tiver uma novidade, venha compartilhar conosco, que vai ser um grande prazer. Prazer vai ser meu, com certeza. Eu agora já tenho o seu contato, qualquer coisa a gente fala com você. Obrigada, e Eu foi um que prazer, agradeço. viu? Em nome de todo o Movimento Sindical de Petrópolis, eu agradeço o seu tempo para a gente bater papo. Obrigada de verdade. Obrigado também. Obrigada Obrigada a de você de verdade. casa que agora conseguiu entender que a mulher trabalhadora pode sim estar no mercado da construção civil e que a gente tem que continuar junto com os sindicatos lutando para sermos respeitadas também nesse segmento. Um beijo grande, até o próximo programa. Beijo. Tchau, Até tchau. o próximo. Tchau, tchau.